Isso aí, tá com saudade dessa aulinha, fazia tempo que não coincidia de alguém aparecer. Na sexta-feira passada até eu teria dado uma outra aulinha de dependência para suprir aquela na qual eu não podia estar presente. E já fica então o recado, hein? Hoje é dia 20, quinta 21, dia 22, depois de amanhã vai ter mais uma aulinha nesse horário, certo? Aí a gente já regulariza, eu já cumpri as duas que eu estava devendo a mais. Como até agora a gente estava trabalhando com função de primeiro grau, né, função afim, tá mais do que na hora de a gente começar a trabalhar com a função quadrática. O que era a função de primeiro grau? Era a função que tinha a cara y igual a ax mais b. O gráfico dela era sempre uma reta, ou era crescente quando A é positivo, ou era decrescente quando A é negativo. Só que agora nós vamos enriquecer o nosso conhecimento sobre função, trabalhando com uma função que vai ter x elevado ao quadrado. Por isso que ela ganha o nome de função quadrática, mais conhecida ainda, eu diria, como função de segundo grau. Se quiser assistir, pode assistir. Eu vou fechar a porta, fica à vontade. Depois você tem uma porta lá de fora. Bom, função de segundo grau, né, ela tem esse nome justamente pelo fato de o x estar elevado ao quadrado, como eu havia dito. O que eu preciso que tu saibas a respeito de uma função de segundo grau? É importante saber determinar os valores que tornam ela igual a zero, que são as chamadas raízes. Eu preciso saber qual é o maior valor que ela pode subir ou o menor valor que ela pode subir, o ponto de máximo, o ponto de mínimo, o valor máximo, o valor mínimo. Eu preciso também saber esboçar esse gráfico. Ou seja, basicamente aquilo que a gente aprendeu para a função de primeiro grau, a gente vai aprender para a função de segundo grau. Primeira coisa importante, como que eu determino as raízes? A gente vai pegar a função igual a zero. E aí duas saídas básicas. Ou aplica a fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara é aquela menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a, onde o a, o b e o c são justamente os númerozinhos que ficam na frente respectivamente do x ao quadrado, do x e o termo independente. Essa fórmula de Bhaskara, para alguns alunos ela pode parecer assustadora, mas se a gente obedecer ela, a gente não erra. Mas o jeito mais rápido e prático de achar as raízes de uma equação de segundo grau é através do método da soma e produto. Esse método é aquele que primeiro a gente calcula a soma das raízes, menos b sobre a, depois a gente calcula o produto das raízes, c sobre a, e depois investiga através da soma e do produto e determina as raízes. Essa é a primeira parte. A gente tem que ficar bom em achar as raízes ou os zeros de uma função de segundo grau. E esses dois métodos são os mais usados. Vou fazer um exemplo de cada uma primeiro. Vou pegar aqui uma função bem bobinha. Igual a zero, eu quero saber as raízes. Para o aluno que tem dificuldade, o melhor é primeiro escrever quem é o A, quem é o B e quem é o C. Depois que ele achou quem é o A, o B e os seus coeficientes, ele primeiro calcula a soma das raízes. Vou fazer por soma e produto primeiro. A soma das raízes é menos B sobre A. Então a soma das raízes fica menos 8, cuidado aí, menos 8 sobre A, que é 1. A soma das raízes dá 8. Aí a gente calcula o produto das raízes. X' vezes x duas linhas é C sobre A. X' vezes x duas linhas fica 12 sobre 1. E 12 sobre 1 é 12. Até aqui não tem problema.
pensar, eu simplesmente agir. Aqui é que a galera geralmente tem dificuldade, o pessoal fica, e agora como é que eu vou achar esses valores, professor? É só começar a investigação pelo produto. Números que multiplicados dão 12. 12 vezes 1, 6 vezes 2, 3 vezes 4. Agora que eu já escolhi vários números que multiplicados dão 12, eu vou somando e o que der 8 é a resposta. 13, 6 mais 2, 8. É 6 e 2. Então a dica para fazer subproduto é começar a investigação pelo produto. Escreve todos os números que deu aquele cara, depois sai somando, e a soma der certo, são as raízes. Certo? Se nós fôssemos resolver essa mesma fórmula por Bhaskara, essa mesma equação por Bhaskara, menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Tem gente que prefere calcular o b ao quadrado menos 4ac separadamente. Ótimo, isso é muito pessoal. Eu digo que se o aluno tem dificuldade de se organizar, ele deve fazer separado. Se o aluno se organiza bem na hora de fazer a continha, ele já pode calcular tudo junto. Como nós já definimos quem é o A, o B e o C, vamos lá, vamos substituir menos 8, mais ou menos raiz de menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, dividido por 2 vezes o A. 2 vezes 1. Menos com menos é mais ou menos. 8 vezes 8, 64. Menos com menos é mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12, 48. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. 8 mais ou menos. 64 menos 48 dá 16. 8 mais ou menos, raiz de 16, 4. Dividido por 2. O x' eu vou usar o mais, 8 mais 4 sobre 2, o x duas linhas eu vou usar o menos, 8 menos 4 sobre 2. 12 dividido por 2, 6. 8 menos 4 é 4, 4 dividido por 2, 2. 2 e 6, assim como nós tínhamos conseguido por soma e produto. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar em relação à função de segundo grau é ficar fera em determinar as raízes da equação. Esse é o primeiro passo. Feito esse exemplo, eu vou passar 2 exercíciozinhos ali bem simplesinhos e vou dar alguns minutinhos para tu arriscar. Ali não importa se o x' for 6 ou se eu botar no 2. Parabéns, garota. Quem é o x' e o x duas linhas não tem problema. O importante é tu escrever quem são as duas respostas. Tem livros, inclusive, que escrevem x1 e x2. Em vez de botar uma linhazinha em cima, a gente bota o 1 aqui embaixo, aí o 2 aqui embaixo. Pessoal, isso. E quem é quem não importa. Bom, olha só. É fundamental o cara dominar a subproduto também. Certo? Então eu vou passar uma para tu resolver por subproduto, outra para tu resolver por Bhaskara. Certo? Não esquece que às vezes uma das raízes pode ser negativa, ou até as duas, tá? Na hora de investigar ali. Vou escrever 4, na verdade, por subproduto, para a gente trabalhar as 4 possibilidades. 2 raízes positivas, 2 negativas, uma positiva e outra negativa. Eu vou por soma e produto e vou colocar uma. Aliás, faz o seguinte, ó, tenta resolver por soma e produto. Se tu travar em alguma delas, tu faz Bhaskara. Beleza? Primeiro tu arrisca por soma e produto. Se não
se não rolar, a gente arrisca um Bhaskara. Já venho te dar uma força.